Sou Yolanda Guimarães, desembargadora do Tribunal de Justiça, atualmente corregedora geral de Justiça. Faço parte do Instituto Salto Quântico desde 2006, componho as reuniões mediúnicas e, como disse, faço parte do Instituto Salto Quântico com muita honra, com muito orgulho e admiração a você, extensivo você sempre aos mestres da casa. Recíproco. E professora da casa, você foi para a ONU nos nossos eventos 2 vezes. Muita honra. Esqueceu de dizer isso. Sim, senhora. Então, a pergunta. O nome é de Vivian Thalia de Oliveira, cidade Brasília, Distrito Federal. Ela diz: boa noite. Gostaria de saber sobre a importância do desapego nessa fase de transformação planetária, seja ele nos relacionamentos, na vida material e espiritual. Como aprender a ter desapego às nossas vidas? Nossa, bem interessante. E é bom que a gente vê mulheres que se destacam em suas profissões por mérito pessoal, que na magistratura é uma das áreas que isso é bem forte. A gente tem que aproveitar, né? Que é exemplo de vida. E linda e sexy. Posso falar, né? À vontade, né? Inclusive porque a minha orientação é pública, então não tem perigo que seu esposo não vai ficar chateado. Então, porque a gente pode cuidar de si, mas não se fixar apenas nisso. Beleza como carreira, graças a Deus isso desapareceu. E, por outro lado, não se fixar apenas nos aspectos exteriores e viver o espírito, como Yolanda é exemplo. Yolanda, um beijo no seu coração, fique à vontade para voltar seu assento. Ela nos chama a atenção para um dos pontos mais graves, mais difíceis nós vivenciarmos no processo de espiritualização, o desapego. Inclusive a seres muito evoluídos mesmo, para os padrões humanos da Terra, seres em período pré-crístico, pré-búdico de evolução, e que têm apegos ainda a algumas pessoas, por exemplo. Porque se a gente fala de apego material, fica mais fácil a gente imaginar como resolver, não é? A pessoa começa a ter valores espirituais. O desapego é, portanto, por excelência, um problema humano. E que nós só resolveremos completamente esse problema quando não formos mais humanos. Nós temos exalações próprias da nossa identidade, do nosso eu. Poder, e se a gente não enxerga que está com instinto de poder, vai manipular. Criança, fazendo joguinho com a criança, o filho ou a filha, com o chefe, com o colega, com o subalterno de trabalho, subalterno, né? Ou chefe, são momentos, pode até ser chefe, mas não é superior hierárquico, é uma forma de falar. Espírito superior, uma forma de dizer, desenvolvido. A mãe é superior ao bebê. É bom que a gente tenha bem consciência disso. O poder é concedido para gerar responsabilidade. Cuidado, eu recebo um talento, uma capacidade, eu me preparo, eu estudo para alguma coisa para servir melhor naquela área em que eu me capacitei. Essa não é só saber, é ter consciência e viver isso nos sentimentos todos os dias. É um desafio para todo ser humano. Então, esse apego, esse ligar-nos a um papel. É muito comum que nós fiquemos várias encarnações presos a um papel lá. Imagina uma pessoa que foi uma castelã em outra vida. Ela pode ter a pose de imperador ou imperatriz sem nunca ter sido rainha. Era um castelozinho desimportante, ou um senhor feudal. Ele até se achava rico e nem era, mas ele tinha convicção de ser a pessoa mais importante do mundo, o centro do mundo. Essa pessoa reencarna, é uma pessoa mesquinha, perversa, manipuladora, mas ela continua se achando superior a todo mundo. E pode entrar em certas profissões de serviço para poder trabalhar a ideia do cuidar do outro. Mas o que nós podemos dizer também sobre isso, de muito importante? Apegos. Vamos começar por nos conhecer melhor e buscar nossa individualidade como ela de fato é hoje. Somos seres em processo de evolução. Vamos nos aprimorando devagarzinho. Mas hoje, como eu estou, é muito importante, não interessando o nível de nossa inteligência, de nossa cultura, dos nossos sentimentos. Quando eu falo sentimento, principalmente altruísmo, capacidade de si. Começamos exercitando com filhos e entes queridos, realmente, porque os instintos ajudam. No espírito de responsabilidade no trabalho, eu vou dar o meu melhor. Os profissionais normalmente são decentes, não é? Essa ideia nossa no Brasil de que pagou, então é sujo. Mas o que é isso? Autuliza a nossa cultura, né? E os profissionais, né? Se eu recebo um pagamento por qualquer serviço que eu presto, então eu estou conspurco, né? Fica
contaminada de imoralidade a minha atividade, porque no consultório médico eu sou pago, ou se eu sou professor recebo um salário, ou se eu sou um empresário tem lucro também. Então, tiremos essa loucura, esse preconceito brasileiro com a organização financeira. Agora, há pessoas que estão ali por causa do dinheiro? Tem pessoas apegadas e que vão para umbral ou regiões infernais dos milionários apegados, falando do apego clássico, né? Apego a dinheiro. Vão grandes bilionários e mendigos para o mesmo lugar, não é interessante? E nós vemos alguns médicos, eu conheço vários médicas, sacerdotes da saúde, não é? Realmente com espírito sacrificial de serviço aos seus pacientes, como se fossem, inclusive exagerando no sentido de responsabilidade, tem uma obrigação de fazer o que nós falamos com frequência. Médico não é obrigado a salvar e curar ninguém, mas às vezes com sentido de dever vão, ou terapeutas que se arrebentam ali, sofrendo junto com a pessoa para arrancar a pessoa que não quer sair do problema. Ela curte aquilo ali, a pessoa, e a gente sabe que existem, não que seja masoquismo, quando eu falo curtir, não é masoquismo de gostar do sofrimento, é sentir-se preso, o apego de novo. Não consegue se desvincular do problema. O problema é familiar. Recentemente eu falei com uma das mães de crianças aqui, temos um monte, né? E trazendo a público que é importante, a mãe já tinha falado com a professora, foi uma beleza, só falei para reforçar. Graças a Deus, não era algo que não havia eco. Uma criancinha, ela é mãe de uma criança, um menininho, e uma menininha estava se sentando sempre ao lado, criancinhas, né? Ah, que bonitinho, que engraçadinho, eu próprio fui um. Ah, que bonitinho, sentando ao lado. Já são pegadas desde cedo, né? Uma menininha começou a sentar sempre ao lado desse menininho, mas em período pré-escolar mesmo, são criancinhas. Freud falava do erotismo infantil, mas eu acredito que nesse caso nem sei se seria ainda há casos de crianças erotizadas precocemente. Está muito comum. A televisão, a cultura, o inconsciente coletivo está horrível. É ruim, gente. Quanto mais a gente puder protelar, melhor. Que a criancinha se maquia, a gente, que bonitinho, está parecendo uma Barbie, e não tá uma gatinha, ou palavrinhas piores, ou os menininhos vão olhar. Não estimulemos isso. Deixemos que aconteça na hora certa. Para meninos também. Às vezes o menininho está pegando o pintinho porque está coçando e está sujo. E aí, tá machão, né? Não tem nada a ver, gente. Pode ser um gaysão danado. Prurido na região genital não significa nada sobre orientação sexual, por exemplo. Olha os preconceitos, né? Se uma menininha pega, bate na mãozinha, é feio pegar ali. O menino pega, aí o cara, a mãe ou o pai, esse aí, bobagem. Primitivismo, não somos bois e vacas ou equinos ou o que for nos pastos da vida, né, gente? Então, somos muito mais do que isso. Há muito tempo deixamos de ser só isso. Muito bem, voltando à questão. Então, meu Deus, já desde cedo já começa a mostrar os apegos. O que eu pensei foi isso, apego. Exatamente a pergunta da moça. Isso em algumas semanas. Quando um certo dia eu fui fazer meu sono de algumas horas, fui acordado com um espírito dizendo, não tem nada de engraçado. Você achou engraçado porque quis. Não dessa forma, né? Eu estou dizendo que ele foi duro. Era um espírito, mas não tem nada de engraçado. Essa criança, primeiro, está se sentindo valorizada porque uma coleguinha está considerando muito importante para sempre ela querer estar ao lado dele, e ele pode ser valorizado com um circuito, porque a questão toda foi essa. A professora relatou que tinha uma outra coleguinha que estava chorando porque queria sentar ao lado desse menino também. Estava sendo disputado já desde cedo. Ele pode se sentir valorizado dessa forma, com rodízio, mas não vincular uma pessoa a outra, porque todas as pessoas, independente de gênero e orientação sexual, precisamos ter livre convívio com pessoas de todos os temperamentos, todos os caracteres, e orientação sexual e gênero. Nessa idade, então, criança precisa muito conviver com o mesmo sexo. E o Espírito disse, se essa criança se acostuma a uma pessoa, a menina também sofre abusos, a mãe é autoritária, a mãe é possessiva, e a criança projeta isso no filho. Depois vamos saber a rede de problemas relacionados a essas duas crianças. Então, a criança projeta de forma direta, transfere o problema, porque é uma criança mesmo, não nem 7, mais novinha ainda. Então,
o Espírito disse, essa criança vai se acostumar, vai criar uma raiz emocional profunda, e um belo dia vai chegar uma mulher na adolescência, quando estiver com os hormônios à flor da pele, e com aquela energia de possessividade, vamos imaginar, autoritária, você é meu, eu escolhi, você é meu, e não porque ame. E ele vai sentir um calor no coração de que coisa familiar. Se for reencarnação, Nietzsche vai dizer, acho que a gente se conhece de outra vida. Não conhece nada, é só a patologia que é familiar. Aquele padrão, às vezes a linguagem não verbal já diz, às vezes é energia só, ou as duas coisas, geralmente tudo junto. Aí a pessoa se impressiona e se entrega, e sente apego como amor. Ainda tem essa conversa de que quem ama tem ciúme. A gente tem ciúme mesmo no campo do amor erótico, porque tem apego no amor sexual. Mas à medida que a gente ama muito uma pessoa, quanto mais ama, isso é princípio junguiano, menos deseja poder sobre ela. Basta que pensemos, usando o referencial, como é um pai e uma mãe muito amorosa, muito amoroso. E o filho disser, olha, eu quero muito morar no exterior, isso é minha... Vamos nem pensar em disputa com outra pessoa. Ai, meu Deus, mas eu sou tão ligado ao Brasil e você vai morar no exterior. É a sua felicidade mesmo? Aí tem aquela coisa de vou perder o contato. Isso não é nem ciúme, é o desejo, a troca do amor, de conviver com a pessoa. Nem está no campo do ciúme. Tá, isso é além. Isso é compreensível, isso não é ciúme nem apego. O apego e o ciúme tornam isso uma loucura. Mas isso é normal. Perder o contato com o filho ou a filha aqui próximos, de ver. A mãe então tem que cheirar para saber se está doente, né? O pai, que coisa é essa? Que apego, lá vai você em cima da criança, o que é? Não tem os instintos da mãe, né? Mas voltando à questão da identidade. Vejam como tem identidade de relacionamentos. É familiar, é outra vida? Pode ser. Essa menininha pegada ao menino já pode ter uma relação de outra vida com ele. Mas pode ser uma projeção de outros problemas. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui hoje? Nós temos uma dificuldade de ego, que a questão, vamos reportar, vamos mais para a raiz, vamos para trás, vamos remontar uma causa anterior. Ego. Antes de a gente buscar espiritualidade, transcendentalidade, ou seja, sair do nível humano para algo maior, e não é que dizer antes no sentido de uma coisa de cada vez, mas dar prioridade a... Para que eu dê prioridade ao reino de Deus, eu tenho que saber quem eu sou, para dizer, agora eu estou priorizando o reino de Deus. Porque senão eu começo a achar que estou priorizando o reino dos céus e priorizando meu ego, por exemplo. Ou meu superego, como falava Freud, eu prefiro utilizar em nome do pedido de Eugênia, o superego, como aquele sistema castrador que a gente acha que é a consciência. Deu para o namorado se casar, por exemplo, todo mundo já sabe que isso é uma tolice. Mas houve um tempo em que isso era sério, a moça se sentia culpada, podia adoecer e morrer. Porque num relacionamento longo com um namorado, 3, 2, 4 anos, não pode. Se não tiver a formalização do casamento, Deus não autorizou. Isso é uma tolice, gente. Deus autoriza aqui. Entre o assunto dos dois, são 2 adultos, é um assunto das 2 pessoas. Todo mundo já sabe. Novamente, assuntos sexuais e financeiros facilitam a gente entender questões bem mais complicadas. Fiquem com Deus e uma excelente semana para todas e todos.